As nações que antes subestimavam o Brasil agora o observam em um silêncio cauteloso, não porque o Brasil os ameace militarmente, nem porque tenha expandido seu território. No entanto, sem que ninguém percebesse, o mundo entrou em uma nova era. Uma era em que, para ter os semicondutores mais avançados, precisam do Brasil. Para ter baterias para seus carros elétricos, precisam do Brasil. Para transportar gás natural liquefeito, GNL, precisam dos navios construídos pelo Brasil. Na Kennedy School of Government, da Universidade de Harvard, o professor Daniel Brooks perguntou aos seus alunos: quem aqui pensa que o Brasil é um gigante adormecido, uma eterna promessa? Por favor, levantem a mão. Metade da turma levantou a mão. O professor balançou a cabeça lentamente. Esse pensamento é exatamente o que o Brasil queria que vocês acreditassem. Uma nação que ressurgiu das cinzas de crises econômicas, sem pedir permissão a ninguém, e se sentou no centro da mesa de negociações. Uma nação que, silenciosamente, assumiu o controle das artérias vitais da indústria global enquanto as grandes potências estavam distraídas. O preço dessa distração agora se tornou realidade. A seguir, contarei a vocês as anotações chocantes dessa jornada de 50 anos. Olá, meu nome é Ana, sou uma estudante de pós-graduação de Brasília. Atualmente, estou cursando meu mestrado em Desenvolvimento Internacional na Harvard Kennedy School, considerada a principal instituição do mundo em economia e política internacional. A razão pela qual conto esta história é que um dia, todos os meus preconceitos foram completamente virados de cabeça para baixo. Foi na primeira aula do semestre de outono de 2025, na cadeira de Teoria da Política Industrial do professor Daniel Brooks. Sinceramente, quando entrei na sala, não tinha grandes expectativas. O professor Brooks foi economista-chefe do Banco Mundial, uma organização internacional que empresta dinheiro a países em desenvolvimento e oferece consultoria política para o crescimento econômico. Ele ocupou a posição econômica mais alta lá. O problema não era a aula, mas o tema do dia. No quadro branco, o professor escreveu uma frase: o jogador silencioso. Então ele disse: a nação que analisaremos hoje é o país industrial mais subestimado do século XXI. Qual país vocês acham que é? Muitos braços se ergueram. A resposta mais comum foi a Índia. Alguns outros estudantes escolheram México ou Indonésia. Naturalmente, pensei na Índia. Com uma população de 1,4 bilhão de pessoas, e sendo a grande economia de crescimento mais rápido do mundo, eu acreditava que o termo subestimado se encaixava perfeitamente. O professor não disse nada, apenas gesticulou para que todos abaixassem as mãos. Então ele escreveu uma nova palavra no quadro: Brasil. A sala de aula ficou estranhamente silenciosa. Alguns estudantes não conseguiram esconder sua decepção, e eu também não. Pensei comigo mesma: ele provavelmente vai falar sobre samba, futebol ou a Embraer, coisas que todo mundo já sabe. Como se antecipasse nossa reação, o professor olhou ao redor e perguntou: quem aqui pensa no Brasil principalmente como uma terra de carnaval e recursos naturais, e não como uma potência tecnológica? Por favor, levantem a mão. Quase metade da turma, incluindo eu, levantou a mão. O professor balançou a cabeça lentamente. Esse pensamento é exatamente o alvo do Brasil. Minha mão, segurando a caneta, parou. Eu não consegui entender imediatamente o que ele queria dizer. O professor continuou: em 2025, as exportações anuais do Brasil atingiram um recorde de 779 bilhões de dólares. Este é o maior número da história, e o governo brasileiro estabeleceu uma meta de 840 bilhões de dólares para 2026. Vocês conseguem imaginar o quão grande é esse número? Um país com 215 milhões de habitantes está competindo em escala de exportação com um país de 1,4 bilhão de pessoas. A sala mergulhou em silêncio mais uma vez. O professor continuou: as grandes potências estão sempre atentas a dois tipos de rivais: aqueles que ascendem ruidosamente e aqueles que ascendem silenciosamente. O ruidoso é fácil de identificar. Eles exibem seu poderio militar, ameaçam seus vizinhos e, por isso, são rapidamente contidos pelas potências existentes. Mas o silencioso é diferente. Antes que alguém perceba, eles já ocuparam uma posição indispensável. O Brasil pertence ao segundo tipo,
e por isso é ainda mais perigoso. Eu rapidamente anotei essa frase em meu caderno, mas o professor ainda não havia terminado. Hoje não vamos analisar o sucesso do Brasil. Vamos analisar como o Brasil fez as grandes potências se distraírem, perderem a vigilância. E veremos o alto preço que essa falta de atenção custou. Então ele acrescentou: depois de ouvir o primeiro exemplo, talvez alguns de vocês percam o sono esta noite. Pensei que ele estava exagerando, mas naquela noite eu realmente não consegui dormir. Na segunda aula, o professor Brooks entrou na sala e escreveu um número no quadro: 1975. Lembrem-se deste ano, disse ele. Neste ano, a ordem econômica mundial foi estabelecida, e dentro dessa estrutura, o único lugar reservado para o Brasil era o de uma grande fábrica de montagem. O professor explicou. Nos anos 70, a estrutura industrial global era simples. Os Estados Unidos, a Europa e o Japão desenvolviam a tecnologia e construíam as marcas. Países com mão de obra barata recebiam os componentes, montavam-nos e devolviam os produtos acabados. A maior parte do valor agregado, ou seja, o lucro, pertencia aos países que detinham a tecnologia. A única coisa que sobrava para os países montadores era o salário dos trabalhadores. Um estudante perguntou: professor, isso é realmente tão ruim? Não é apenas uma divisão do trabalho? O professor assentiu. É uma divisão do trabalho. O problema é quem estabelece as regras do jogo. Quem estabelece as regras pode sempre mudar as condições. Eles podem baixar os preços ou mover as fábricas para outro país. O país que apenas monta não tem outra escolha a não ser obedecer. Eles estão em uma posição de fraqueza. Os países desenvolvidos queriam que o Brasil permanecesse nessa posição para sempre. Ao ouvir isso, parei de escrever. De repente, pensei na Argentina. A Argentina também esteve nessa posição por muito tempo. Após períodos de instabilidade, a Argentina tentou construir sua própria base industrial, estabelecendo empresas estatais em setores como aço, automóveis e aviação. Mas quando as crises financeiras recorrentes atingiram o país, suas reservas de moeda estrangeira se esgotaram. Desde então, a Argentina abriu suas portas para capital e empresas estrangeiras. Eles cresceram, mas a maior parte dos frutos desse crescimento foi para as empresas estrangeiras. A tecnologia permaneceu do lado de fora. Tentei afastar esses pensamentos e me concentrar na aula. O professor deu um exemplo concreto. Vejam a indústria eletrônica do Brasil no início dos anos 90. As empresas brasileiras da época importavam todos os componentes do Japão e da Coreia do Sul. Elas os montavam para criar produtos acabados. Ao vender uma TV, depois de deduzir o custo dos componentes, as taxas de licença de tecnologia e as taxas de uso da marca, o que restava para o Brasil era menos de 20% do valor do produto. Os 80% restantes voltavam para aqueles países. Outro estudante levantou a mão. Então, professor, quando o Brasil começou a mudar? O professor pensou por um momento e disse: eles não começaram a mudar. Eles quiseram mudar desde o início. A diferença está aí. O professor começou a falar sobre a Argentina, e eu subitamente fiquei tensa. Argentina e Brasil começaram sua industrialização quase na mesma época. A Argentina escolheu o caminho de o governo dirigir diretamente a indústria. Empresas estatais produziam aço, empresas estatais produziam carros. Sem competição, não havia razão para desenvolver tecnologia. Vendendo ou não, o governo subsidiava. Essa estrutura durou décadas. O Brasil foi diferente. O governo apoiava as empresas, mas as forçava a competir no mercado mundial. Se não conseguissem exportar, todo o apoio seria cortado. Para sobreviver, elas tinham que desenvolver tecnologia. Para desenvolver tecnologia, tinham que pesquisar até a exaustão. Essa pressão forjou as empresas brasileiras. Ouvindo essa explicação, meu coração pesou. A Argentina protegeu suas empresas, enquanto o Brasil as empurrou para uma situação difícil. As empresas protegidas estagnaram, as empresas pressionadas se fortaleceram. O professor continuou. O Brasil também começou com a montagem. Mas eles decidiram que não parariam por aí. Uma decisão tomada muito cedo, quando o governo e empresas olharam na mesma direção. Temos que produzir nossos próprios componentes.
Temos que desenvolver nossa própria tecnologia. Um dia, venderemos produtos com nossa própria marca. Esta não foi uma decisão fácil. Eles poderiam estar em perigo se os países desenvolvidos começassem a contê-los. Escolher esse caminho sem capital, sem tecnologia, parecia incrivelmente arriscado. Um estudante perguntou: havia alguma garantia de que essa escolha daria certo? O professor balançou a cabeça. Nenhuma. Eles poderiam ter falhado completamente. Na verdade, inúmeras empresas faliram no caminho. Mas o Brasil não desistiu. Eles se levantaram de onde tropeçaram. E no processo, algo foi acumulado: tecnologia, experiência e uma atitude quase obsessiva de nunca mais depender da tecnologia de outros. Fechei meu caderno e pensei por um longo tempo. Proteção e competição. A Argentina escolheu a proteção. O Brasil escolheu a competição. Apenas essa escolha criou duas nações completamente diferentes após décadas. Esse pensamento me deixou desconfortável, mas não estava errado. O professor concluiu: as grandes potências reservaram um lugar para o Brasil. O Brasil recusou esse lugar. O caminho após a recusa foi muito mais difícil. Veremos como o Brasil escalou esse caminho árduo. Então ele escreveu mais uma palavra curta no quadro. Assim que a vi, tive a sensação de que perderia o sono novamente esta noite: semicondutores. Na terceira aula, assim que entrou, o professor Brooks escreveu uma pergunta curta no quadro: onde o ChatGPT funciona? O ChatGPT é o programa de diálogo de inteligência artificial usado por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Ele pode responder a qualquer pergunta como um ser humano. A maioria das pessoas, inclusive eu, pensava que ele era criado por uma empresa americana e operado com tecnologia americana. O professor olhou ao redor da sala. Quem acha que, por ser feito por uma empresa americana, ele funciona com tecnologia americana? Por favor, levantem a mão. Quase todos levantaram a mão. O professor balançou a cabeça silenciosamente. Errado. Para o ChatGPT funcionar, ele precisa de um tipo especial de chip semicondutor capaz de processar uma quantidade colossal de dados em um piscar de olhos. Dentro desse chip, há um componente chamado memória de alta largura de banda, ou HBM. Simplificando, o HBM é uma memória super rápida que ajuda o cérebro da IA a trocar informações rapidamente. Ele processa dados dezenas de vezes mais rápido que a memória convencional. E vocês sabem qual país produz mais de 90% desse HBM? A sala ficou em silêncio absoluto. O professor disse lentamente: é o Brasil, especificamente o grupo Estrela Tech e a Amazônia Semicondutores, a AMSEMI. Fiquei atônita por um momento. Não conseguia acreditar que o ChatGPT funcionava com componentes brasileiros. O professor explicou melhor. A febre da IA está varrendo o globo. Gigantes da tecnologia americana como Google, Microsoft e Amazon estão investindo centenas de bilhões de dólares no desenvolvimento de IA. Mas não importa quanto dinheiro gastem, se o Brasil não fornecer o HBM, a própria IA não pode funcionar. Isso significa que se os Estados Unidos querem manter a hegemonia na IA, eles precisam ter o Brasil ao seu lado. Um estudante levantou a mão. Professor, isso significa que as empresas americanas dependem do Brasil? Exatamente, dependem, respondeu o professor. Vocês já ouviram falar da NVIDIA? A empresa americana que produz chips semicondutores para a IA. O valor de mercado desta empresa já foi o maior do mundo. O HBM dentro dos chips mais avançados da NVIDIA é, em sua maioria, brasileiro. Não importa o quão brilhante seja o design da NVIDIA, o componente principal dentro dele vem do Brasil. O professor continuou falando sobre a indústria de semicondutores. Não é só o HBM. Smartphones, computadores, TVs, carros que usamos todos os dias contêm memórias semicondutoras chamadas DRAM e NAND Flash. A DRAM armazena informações temporariamente enquanto o dispositivo está funcionando, e a NAND Flash armazena dados que precisam ser guardados por muito tempo, como fotos e vídeos. No mercado para esses dois tipos de memória, a Estrela Tech e a AMSEMI detêm juntas mais de 70% da participação global. Outro estudante perguntou: mas professor, a indústria de semicondutores não era um ponto forte do EUA e do Japão? Como o Brasil conseguiu chegar a esse ponto? O professor sorriu. Boa pergunta.
Quando o Brasil anunciou que produziria seus próprios semicondutores, os EUA e o Japão zombaram deles. Um país sem capital, sem tecnologia, querendo entrar na indústria mais complexa do mundo. De fato, no início dos anos 2000, quando a AMSEMI começou, especialistas japoneses previram que eles iriam à falência em 10 anos. Mas eles não faliram. O Brasil aprendeu a tecnologia e a aprimorou. Tecnologia para miniaturizar circuitos de semicondutores, tecnologia para armazenar mais informações, tecnologia para operar mais rápido. Nessas áreas, o Brasil alcançou e, finalmente, ultrapassou o Japão. Em 2025, as exportações de semicondutores representaram 24% do total das exportações do Brasil. Esse número veio desta indústria. Parei de escrever e olhei para o professor. A história da Argentina voltou à minha mente. A Argentina também tentou entrar na indústria de semicondutores nos anos 90, mas acabou fracassando. Agora, a Argentina está gastando enormes subsídios para atrair fábricas de semicondutores estrangeiras. Em vez de desenvolver sua própria tecnologia, eles escolheram o caminho de convidar empresas estrangeiras, o mesmo caminho que o Brasil superou 30 anos antes. A Argentina ainda estava dando voltas. Tentei afastar esses pensamentos. O professor disse lentamente: pensem em mais uma coisa. A era da IA está apenas começando. Nos próximos 10, 20 anos, a IA se tornará cada vez maior e mais rápida. E isso significa que a demanda por HBM também continuará a crescer. E atualmente, o país que pode produzi-lo é quase exclusivamente o Brasil. Esta é a primeira razão pela qual as grandes potências não ousam subestimar o Brasil. O professor fez uma pausa e acrescentou: mas os semicondutores são apenas o começo. O que o Brasil detém não é só isso. Na próxima aula, vocês verão como o Brasil está apertando as artérias do mundo em uma área que vocês nunca imaginariam: energia. Ao sair da sala, um amigo sentado ao meu lado perguntou: o que achou da aula de hoje? Pensei um pouco e respondi: sinceramente, foi um pouco assustador. Ele assentiu. Eu também. Na manhã seguinte, cheguei cedo à aula. A palavra energia não saía da minha cabeça. Na quarta aula, o professor Brooks entrou e escreveu um número no quadro: negativo 163 graus Celsius. Nesta temperatura, uma substância deve ser mantida em estado líquido, e o país que pode construir o navio para transportá-la. Na verdade, só existe um. Onde é? Desta vez ninguém hesitou. De toda a sala, veio a resposta: Brasil. O professor assentiu. Exatamente. Hoje falaremos sobre energia. Ele explicou o contexto. O mundo está em um período de transição energética. A tendência de abandonar combustíveis que emitem muito CO2, como carvão e petróleo, está se fortalecendo. Nesse processo de transição, o combustível que desempenha o papel de ponte mais importante é o gás natural liquefeito, ou GNL. O gás natural é resfriado a negativo 163 graus Celsius para se liquefazer, reduzindo seu volume em 600 vezes, o que permite que seja transportado por navio. Por emitir muito menos CO2 que o carvão e o petróleo, é considerado o combustível de transição no caminho para a energia limpa. Um estudante perguntou: professor, construir navios para transportá-lo é tão difícil assim? Extremamente difícil, respondeu o professor. O navio deve manter uma temperatura de negativo 163 graus Celsius enquanto viaja dezenas de milhares de quilômetros. Um leve aumento na temperatura fará com que o líquido volte a ser gás, com risco de explosão. A tecnologia de isolamento dos porões de carga é o núcleo. Leva décadas para aperfeiçoar essa tecnologia, e atualmente, o único país no mundo que pode construir esses navios perfeitamente é o Brasil. 3 estaleiros no Rio de Janeiro e em Pernambuco respondem por mais de 80% do total de pedidos de navios de GNL pendentes em todo o mundo. Outro estudante levantou a mão. Quão importante isso realmente é? O professor disse lentamente: vamos falar sobre a Europa. Em 2022, um conflito eclodiu na Europa Oriental. A Europa, dependente do fornecimento de gás por gasoduto da Rússia, foi subitamente cortada. Eles tiveram que encontrar fontes alternativas de energia dos EUA, Catar, Austrália. Mas surgiu um problema.
Faltavam navios para transportar o GNL, e não havia muitos lugares que pudessem construir esses navios. No final, os países europeus tiveram que fazer fila nos estaleiros do Brasil. Quando o Catar encomendou 100 navios de GNL, 80 deles foram construídos no Brasil. Embora a Europa quisesse se livrar da energia russa e comprar de outro lugar, os navios que transportavam essa energia ainda tinham que ser construídos pelo Brasil. Esse é o significado de controlar um nó crucial na cadeia de suprimentos. O professor continuou com a história das usinas nucleares. No setor de energia, o Brasil não impressiona apenas com a construção naval. Em junho de 2025, um contrato silencioso, mas chocante, foi assinado na Europa. Vocês conhecem a Polônia? O governo polonês decidiu construir 2 novas usinas nucleares, e eles escolheram o Brasil como empreiteiro. O contrato vale 26 bilhões de dólares, o maior projeto de construção único na história moderna da Polônia. Um estudante perguntou, surpreso: Professor, a energia nuclear não é o domínio do ZEUA ou da França? Exatamente. O concorrente neste projeto era a França, um dos mais antigos exportadores de energia nuclear do mundo. Mas a Polônia escolheu o Brasil. Por quê? Porque a França nunca cumpriu um prazo. As usinas nucleares construídas pela França na Europa estão, em sua maioria, atrasadas por anos. Em contrapartida, o Brasil é diferente. Em 2012, quando o Brasil exportou sua primeira usina nuclear para os Emirados Árabes Unidos, eles superaram EUA, França e Japão. E o mais importante, eles concluíram o projeto no prazo. A capacidade tecnológica foi comprovada pela confiabilidade. Ouvindo essa história, meu coração acelerou. O Brasil também está promovendo a expansão da energia nuclear. Pela primeira vez, pensei que o Brasil poderia se tornar um parceiro nesse campo. O professor concluiu: navios de GNL e usinas nucleares. Esses 2 setores serão o núcleo do mercado de energia mundial por décadas. E o Brasil detém esse núcleo. Nenhum país pode operar sem energia. E para transportar e gerar essa energia, eles precisam do Brasil. Esta é a segunda prova de como uma nação elevou seu status. Fechei meu caderno e pensei: o Brasil não é apenas um país bom em produzir bens, tornou-se uma nação indispensável para o funcionamento do mundo. Na 5ª aula, assim que entrou, o professor escreveu uma palavra no quadro: defesa. Um país que compra armas é, ele mesmo, uma arma para o país que as vende, disse ele. Não é uma simples transação. O país comprador dependerá do vendedor pelos próximos 30 a 40 anos para obter peças, reparos e atualizações. Portanto, exportar armas não é apenas um negócio, é estabelecer uma relação estratégica. Hoje, veremos como o Brasil está expandindo essa relação. O professor apresentou os números. 10 anos atrás, o Brasil estava fora do top 20 no ranking de exportadores de armas. Mas em 2022, eles subiram para a 9ª posição. E em 2023, eles de fato entraram no top 4. As exportações ultrapassaram 14 bilhões de dólares. Tudo isso em apenas uma década. Um estudante perguntou: como eles conseguiram subir tão rápido? Vamos falar do Oriente Médio. Em fevereiro de 2022, um conflito eclodiu na Ucrânia, e um grande país do Oriente Médio, sentindo a instabilidade regional, anunciou imediatamente o maior rearmamento de sua história. Eles tinham opções: tanques do ZEUA, da Alemanha, mas no final, o país que mais escolheram foi o Brasil. Havia 3 razões. Primeiro, o tempo de entrega. Se encomendassem do ZEUA ou da Alemanha, teriam que esperar de 5 a 7 anos. O Brasil prometeu entrega em 2 a 3 anos. Para um país enfrentando o risco de guerra, o tempo é mais importante que o preço. Segundo, o preço era razoável para o desempenho. Terceiro, a transferência de tecnologia. O Brasil concordou em transferir tecnologia para que eles pudessem produzir parte do armamento localmente. Esta foi a condição decisiva. A escala do contrato foi enorme. Tanques Guarani II, artilharia autopropulsada Astros III e caças leves F-39 Falcão. O valor total chegou a dezenas de bilhões de dólares. Outro estudante perguntou: mas em comparação com as armas americanas, ainda há uma grande lacuna, certo? O professor respondeu: não há necessidade de comparar com o ZEUA. O importante é onde o Brasil estava há 10 anos.
Apenas 50 anos atrás, o Brasil mal conseguia montar um avião corretamente. Agora, eles estão desenvolvendo caças independentes para exportação. O F-39 Falcão, um caça supersônico. O Brasil é o 8º país do mundo a desenvolver com sucesso um caça supersônico. Depois do EUA, Rússia, China, Reino Unido, França, Suécia e um consórcio europeu. Ouvindo esse número, fiquei pasma. 8º no mundo. Minha mão tremeu. Eu ia anotar o número no caderno, mas a caneta parou. Pensei na Argentina novamente. A Argentina também está desenvolvendo seu próprio caça. Um projeto que começou nos anos 80. Mais de 40 anos se passaram, e ele ainda não está totalmente operacional. Orçamento insuficiente, desentendimentos entre ministérios, tecnologia bloqueada, progresso constantemente adiado. O que um país de 45 milhões de pessoas lutou para fazer por 40 anos, o Brasil fez em um período muito mais curto. De repente, me senti desconfortável sentada naquela sala de aula. Sempre tive orgulho da Argentina, de sua cultura e resiliência. Mas naquele momento, meu orgulho estava vacilando diante dos números. Por que não conseguimos fazer isso? Por falta de recursos? O Brasil também não tinha muitos. Por ter passado por ditaduras e crises? O Brasil também. Fechei os olhos. Naquele momento, o professor disse: a comparação não é para se autoflagelar. A comparação é para aprender. Reconhecer o que o Brasil fez bem não é diminuir a Argentina. Pelo contrário, nos mostra o que a Argentina precisa mudar. Abri os olhos. Era verdade. É por isso que eu estava sentada aqui. Para estudar países de sucesso e levar esse conhecimento de volta para meu país. Não para me culpar, mas para aprender. Peguei minha caneta novamente e escrevi lentamente. As escolhas que o Brasil fez. As escolhas que a Argentina não fez. O professor continuou. Neste exato momento, o Brasil está participando da maior licitação de defesa de sua história, no Canadá. O governo canadense está procurando substituir sua antiga frota de submarinos, um projeto de até 12 submarinos com um valor total de mais de 60 bilhões de dólares. Os dois finalistas são o Brasil e a Alemanha. O Brasil superou a França, a Espanha e a Suécia. Um estudante perguntou: o Brasil pode vencer a Alemanha, uma potência em submarinos? O professor admitiu: é uma batalha difícil, mas o Brasil tem vantagens na tecnologia de baterias de íon lítio, que permitem que o submarino permaneça submerso por mais tempo, e na capacidade de cumprir os prazos. Especialmente desta vez, os dois maiores estaleiros do Brasil se uniram como uma única equipe para enfrentar a Alemanha. O resultado ainda não foi anunciado, mas o importante não é o resultado, mas o fato de o Brasil estar lá. Um país que antes não podia construir submarinos agora está competindo de igual para igual com a nação mais forte do mundo na construção de submarinos por um contrato de 60 bilhões de dólares. Fechei meu caderno e pensei: o Brasil não é mais apenas uma nação que se defende. Eles estão se tornando uma nação responsável pela segurança de outros países. Sem disparar um único tiro, eles estão mudando o mapa do mundo com contratos. O professor disse suas palavras finais: semicondutores, energia, defesa. Nesses 3 campos, o Brasil se tornou uma presença indispensável. Mas todas essas conquistas não foram fáceis. Em sua ascensão, o Brasil esteve à beira do abismo 3 vezes. E nas 3 vezes, eles superaram. Na próxima aula, falaremos sobre essa história. Na 6ª aula, o professor Brooks entrou na sala e escreveu 3 números no quadro: 1999, 2008, 2019. A verdadeira natureza de uma nação não se revela em tempos de paz, mas quando a crise chega, disse ele. Hoje, veremos quais escolhas o Brasil fez quando esteve à beira do abismo 3 vezes. Ele começou com 1999, a crise cambial brasileira. Naquela época, o Brasil esgotou suas reservas de moeda estrangeira, enfrentando o risco de um calote nacional. O Brasil teve que buscar a ajuda do Fundo Monetário Internacional, FMI. O FMI concordou em emprestar, mas com a condição de que o Brasil mudasse sua estrutura econômica de acordo com suas exigências: reestruturação de empresas, reforma financeira, flexibilização do mercado de trabalho. A maioria dos países nessa situação escolheria um de 2 caminhos: obedecer completamente ou recusar e tentar resistir.
O Brasil escolheu um terceiro caminho. Eles aceitaram as condições, mas decidiram por si mesmos o que salvar e o que descartar. 3 indústrias estratégicas: semicondutores, automotiva, naval, foram protegidas a todo custo. Eles transformaram a reestruturação em uma oportunidade para aumentar a competitividade nesses campos. E então, o povo entrou em ação. Uma campanha nacional Ouro para o Bem do Brasil foi lançada em todo o país. As pessoas doaram voluntariamente ouro, de anéis de casamento a heranças, para ajudar o país a pagar sua dívida. Em termos econômicos, foi um ato difícil de explicar, mas seu significado simbólico foi imenso. Como resultado, o Brasil pagou sua dívida com o FMI 3 anos antes do previsto. O professor passou para 2008, a crise financeira global originada no ZEWA. Desta vez, tudo foi diferente. O Brasil não precisou do FMI. Eles administraram a crise sozinhos. As lições de 1999 os ajudaram a se preparar. Eles acumularam reservas de moeda estrangeira suficientes, construíram cenários de resposta e assinaram acordos de swap de moeda com os EUA, Japão e China. A mesma crise, mas o resultado para um país preparado e um país despreparado foi completamente diferente. O Brasil se recuperou rapidamente. Finalmente, 2019. Desta vez, não foi uma guerra ou crise financeira. Foi um confronto comercial. Uma potência tecnológica asiática anunciou repentinamente restrições à exportação de 3 materiais essenciais necessários para a produção de chips, semicondutores para o Brasil. Sua intenção era clara: aplicar pressão diplomática para forçar o Brasil a fazer concessões, usando a cadeia de suprimentos como arma. Um estudante perguntou: então, a indústria de semicondutores do Brasil foi paralisada? O professor disse: eles poderiam ter sido paralisados. A maioria dos países teria se sentado à mesa de negociações e cedido, mas o Brasil fez uma escolha diferente. Em vez de ceder, eles anunciaram que alcançariam a autossuficiência na produção. Disseram que em 3 anos, eles mesmos produziriam esses materiais. Eu pensei que era impossível, mas o Brasil conseguiu. Governo, empresas e institutos de pesquisa agiram juntos. 3 anos depois, a maioria dos materiais essenciais foi internalizada. A pressão gerou uma reação contrária. Nas 3 crises, o Brasil repetiu o mesmo padrão: não se submeter, não fugir e transformar a crise em um trampolim para a modernização industrial. É por isso que as grandes potências se sentem desconfortáveis com o Brasil. A pressão não os derruba, pelo contrário, os torna mais fortes. Fechei meu caderno e pensei: crises acontecem com todos os países. A diferença está nas escolhas que eles fazem ao enfrentá-las. O Brasil sempre escolheu o caminho mais difícil e mais longo, e essas escolhas se acumularam para criar sua posição hoje. Na 7ª aula, o professor escreveu uma frase curta no quadro: padrões não são regras, padrões são poder. Hoje veremos como o Brasil passou de um país que segue as regras do jogo para um país que cria as regras do jogo, disse ele. Esta é a maneira mais silenciosa e poderosa de elevar seu status. O professor explicou que estabelecer padrões tecnológicos permite que uma nação detenha patentes essenciais. Outros países que desejam usar essa tecnologia devem pagar royalties, como um tipo de pedágio. No século XX, os EUA, a Europa e o Japão foram os criadores de padrões, mas o Brasil começou a mudar o jogo, dando um passo à frente. Ele começou com a história das telecomunicações móveis. Nos anos 90, enquanto o mundo debatia entre 2 tecnologias, o Brasil apostou em uma tecnologia menos conhecida, mas com grande potencial. Em 1998, tornou-se o primeiro país do mundo a comercializar essa tecnologia. Essa decisão arriscada valeu a pena, ajudando o Brasil a deter patentes e know-how cruciais para a tecnologia 3G. Esse padrão se repetiu com o 4G e o 5G, tornando o Brasil um dos países com mais patentes essenciais em 5G. Qualquer empresa no mundo que queira usar a tecnologia 5G deve pagar taxas às empresas brasileiras. O segundo exemplo foram as baterias de carros elétricos. Quando a era dos carros elétricos chegou, as 3 principais empresas do Brasil dominaram o mercado de baterias. Como estavam à frente na tecnologia, também ganharam o direito de liderar as discussões de padronização. Como resultado, as principais montadoras do mundo, como Tesla, BMW e Volkswagen,
Tiveram que projetar seus carros para se adequarem aos padrões de bateria do Brasil. O terceiro exemplo foi o governo eletrônico. O Brasil é consistentemente classificado entre os melhores do mundo pela ONU em governo eletrônico. A maioria dos procedimentos administrativos pode ser feita por meio de um smartphone. O Brasil resolveu o problema de conectar dados entre os ministérios desde o final dos anos 90. Agora, eles estão exportando esse sistema para dezenas de outros países. Isso não é apenas exportar tecnologia, disse o professor. Isso é moldar o funcionamento administrativo de outra nação no estilo brasileiro. Ouvindo isso, pela primeira vez, vi o quadro completo. Padrões de telecomunicações, especificações de bateria, sistemas administrativos. O Brasil estava reescrevendo silenciosamente as regras do mundo em lugares que ninguém via, sem tiros, sem declarações, e, portanto, ninguém percebeu. No final da aula, levantei a mão. Professor, qual é o maior risco do Brasil? A expressão do professor ficou séria pela primeira vez. Após uma pausa, ele disse lentamente: na próxima aula, responderei a essa pergunta. Mas primeiro, Ana, tenho uma pergunta para você. Na última aula, o professor Brooks entrou na sala sem escrever nada no quadro. Ele olhou diretamente para mim. Ana, na aula passada, você perguntou sobre o maior risco do Brasil. Antes de responder, quero lhe perguntar: na sua opinião, por que a Argentina não conseguiu fazer o que o Brasil fez? Fiquei um pouco confusa. Professor, a Argentina tem uma escala diferente, uma história de instabilidade política e econômica, uma estrutura complexa. É muito difícil agir de forma unificada como o Brasil. O professor ouviu em silêncio. Essa é a razão, não a causa. O Brasil também é uma democracia. O Brasil também não é rico em todos os recursos. O Brasil também começou das cinzas de crises. A diferença está em outro lugar. Ele escreveu os nomes de 3 países no quadro: Argentina, México, Malásia. A Argentina começou uma industrialização ambiciosa, mas desistiu quando a crise econômica chegou, voltando a exportar commodities. O México desenvolveu sua indústria manufatureira graças ao acordo de livre comércio com os EUA, mas parou no nível de uma fábrica de montagem, sem marcas globais próprias. A Malásia tentou construir uma marca nacional de automóveis, mas acabou desistindo no meio do caminho, vendendo uma participação para uma empresa estrangeira. O que esses 3 países têm em comum? Um estudante respondeu em voz baixa. Eles pararam no meio do caminho. Exatamente, o professor assentiu. Eles pararam. Quando a crise chegou, quando a pressão apareceu, ou quando um caminho mais fácil se abriu, eles mudaram de direção. O Brasil não parou. Eles não abandonaram suas indústrias estratégicas, mesmo quando estavam à beira do calote em 1999. Eles não se curvaram quando o fornecimento de materiais foi bloqueado. Eles não desistiram mesmo quando seus carros foram considerados de baixa qualidade por décadas. Agora, seu conglomerado automobilístico, a Embraer Motors, é uma das 3 maiores montadoras do mundo. Então ele respondeu à minha pergunta. Ana, você perguntou sobre o risco do Brasil. Ele não vem de fora. A ascensão da China, a contenção dos EUA ou a pressão de outros concorrentes não são o risco real. O único risco do Brasil é que eles mesmos parem. O que trouxe o Brasil até hoje não foram as condições externas, mas as escolhas internas. Enquanto essas escolhas continuarem, o Brasil continuará a subir. No momento em que essas escolhas pararem, o declínio começará. Ouvindo essas palavras, mergulhei em pensamentos profundos por um longo tempo. Na primeira aula, quando o professor escreveu Brasil no quadro, fiquei desapontada. Eu levantei a mão para dizer que pensava que o Brasil era uma eterna promessa. Agora, sentia vergonha daquele pensamento. Quando a aula terminou, o professor me chamou. Ana, já escolheu o tema da sua tese? Ainda não, professor, respondi. Estude o Brasil, disse ele. É um país que os economistas não conseguem explicar. Eles não se encaixam em nenhum modelo. E é por isso que é tão interessante. Se você quer entender o Brasil, não olhe para os resultados, olhe para as escolhas. E olhe para o padrão repetitivo dessas escolhas. A resposta está lá. Ao sair do prédio, olhei para o céu. Minha mente estava um turbilhão. Uma nação que começou das cinzas de crises,
Com recursos limitados, um território vasto mas subutilizado, nenhuma grande potência previu seu sucesso. Essa nação silenciosamente tomou o coração da indústria global de semicondutores, a chave para a transição energética, bateu a porta do mercado de exportação de defesa e reescreveu as regras de telecomunicações, baterias e sistemas administrativos. Ninguém permitiu, ninguém convidou, mas, sem que se percebesse, eles estavam sentados no centro da mesa de negociações. As palavras do professor ecoaram em minha mente. Esse pensamento é exatamente o alvo do Brasil. Naquela noite abri meu caderno de anotações. Na primeira página, meus olhos foram atraídos pela frase "O jogador silencioso". Ao lado dela, escrevi lentamente uma nova frase. "Mas agora, uma nação que não pode ser ignorada".